O vídeo de hoje vai tratar de um assunto que é muito importante quando a gente fala em carreira, que é o planejamento de carreira, a construção de um planejamento de carreira. Ao final desse vídeo, eu vou deixar aqui 6 dicas importantes que você precisa pensar na hora que você for construir o seu plano. Se você gosta dos temas de planejamento empresarial e planejamento de carreira, se inscreva no nosso canal e aperte o sininho para ficar recebendo as atualizações. Você já parou para pensar que a gente está vivendo num mundo onde a transformação digital ela é cada dia mais rápida e irreversível? Essa mudança e essa transformação ela tem um impacto direto na nossa vida e muda todas as nossas perspectivas e a nossa capacidade de poder ver e antever o que vem pela frente. E elas vêm impactando a nossa vida em diversos setores. Na comunicação, na interação entre as pessoas, na capacidade de relacionamento por meio das redes sociais, na gestão das empresas, enfim. E a gente não tem condição de analisar esse ambiente como a gente analisava antigamente. As mudanças são muito profundas. Sobretudo as empresas tiveram que fazer também modificações profundas na sua capacidade de gestão. Tiveram que mudar seu portfólio de produtos e serviços, tiveram que adaptar os seus processos por meio de uma transformação digital e tiveram que, inclusive, rever aspectos da sua própria estrutura. E no mundo do trabalho não é diferente. Nós estamos inseridos nesse contexto, administrando a nossa carreira no contexto dessa transformação ambiental enorme, onde todos os processos e todas as estruturas de comunicação, de relacionamento e empresariais estão mudando também. Diante de um volume tão grande de mudanças que está se apresentando nesse ambiente externo e de tantos impactos que ele tem na sociedade, nas empresas como um todo e em você diretamente, você já parou para pensar como é que vai ser a sua carreira no futuro? Meu nome é Paulo Magalhães e esse é o Projeto de Vida. Olha pessoal, quando o assunto é planejamento de carreira e a necessidade de se adaptar a um mundo novo em transformação, a gente precisa rever os nossos conceitos, analisar esse ambiente e se readaptar a um mundo novo que está nascendo e que já é uma realidade. Carreiras que tinham seu status claramente consolidado estão precisando nesse momento rever e criar um processo de transformação para si, para adaptar a sua existência para um tempo novo. Toda essa mudança que vem acontecendo causa na gente alguns sentimentos e algumas dúvidas. Então, a gente sempre se questiona, e aí, como é que vai ser? Eu preciso me compreender nesse ecossistema digital. Eu preciso parar, de alguma maneira, para pensar nisso de uma forma consistente, estruturada, com sequência e com frequência. Tem um problema que acontece de forma recorrente quando a gente fala em planejamento de carreira. O trabalho e a carreira é uma coisa muito importante para a gente. Mas muitas vezes a gente age com relação ao trabalho e uma carreira como se fosse uma coisa normal, que não tivesse importância nenhuma. Eu penso um pouquinho sobre o que eu quero fazer, daqui a pouco eu me esqueço e deixo para lá. Depois eu penso novamente e volto a me preocupar um pouco. Depois eu vejo isso. E muitas vezes eu crio um processo de adiamento, de reflexão sobre o meu futuro profissional. Não tem problema nenhum disso acontecer. Mas o fato é que em algum momento a gente vai ter que parar e começar a pensar sobre essa questão de uma maneira mais consistente, regular. Uma das formas que pode nos ajudar a pensar sobre isso é por meio da construção de um planejamento de carreira. A construção de um planejamento de carreira vai permitir que você faça uma análise do seu momento atual, consiga se posicionar no momento presente e se direcionar para o futuro de uma maneira mais consistente e de uma maneira mais regular. Eu quero mostrar para vocês agora 6 dicas importantes quando você for construir o seu planejamento de carreira. Então vamos lá. Defina a sua intenção estratégica. A intenção estratégica, pessoal, é composta de 3 coisas: missão, visão e valores. Missão é o seu propósito. Você está nessa sociedade para quê? Aonde você vai contribuir com a sociedade, com a sua atividade profissional. Porque se você não tiver clareza sobre isso, certamente a sociedade não vai ter essa clareza também. A segunda coisa é a visão. A visão é onde eu quero chegar. Quando você define a visão, você está definindo a priori a amplitude que a sua carreira vai ter e até onde você quer chegar com ela. Os valores são aquelas questões internas, relacionadas com aquelas questões que você não abre mão de jeito nenhum.
Você pode mudar de carreira, você pode mudar de área, mas muito pouco provavelmente você vai mudar os seus valores. Seus valores são aquilo que você acredita de uma maneira mais profunda e eles vão acompanhar você em toda a carreira que você quiser desenvolver. Tente fazer um bom diagnóstico da sua situação atual. É importante que você faça uma análise sobre a sua situação, de como você está nesse momento e a partir daí então poder seguir por rumos diferentes. Defina objetivos claros de onde você quer chegar. É muito importante que você tenha clareza cristalina para você dos locais aonde você quer conduzir a sua carreira, até onde você quer chegar. Normalmente, ao longo da vida, os interesses vão mudando. E se eu não tenho uma declaração clara de onde eu quero chegar, eu vou me perdendo no caminho com outros interesses que não necessariamente têm relação com a minha vocação ou com a minha profissão. Defina o caminho de como você quer chegar lá nos seus objetivos. Para chegar num lugar específico, a gente pode ir por vários caminhos diferentes. O caminho e a rota que você vai escolher tem uma relação direta com as suas capacidades e com a possibilidade que você tem de fazer um caminho mais tranquilo, mais rápido e mais seguro. Crie formas de saber se você está indo para o lugar correto que você programou. A caminhada do planejamento de carreira é uma caminhada longa e normalmente nesse caminho a gente desvia sem querer do caminho que a gente traçou originalmente por diversas questões. Então é muito importante que você crie pontos de controle ou pontos para você reavaliar se a sua trajetória continua correta e está indo no caminho certo. E na minha opinião, o mais importante, ore e peça a Deus para poder validar na sua cabeça e no seu coração se esses planos que você está traçando são o desejo que Deus tem na sua vida para poder seguir adiante. É certo, pessoal, que nós temos que fazer a nossa parte, mas não existe nenhuma orientação maior do que a orientação que vem lá de cima. Como diz em Provérbios 21, prepare-se o cavalo para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Então, a pergunta que a gente faz é a seguinte: você já teve a oportunidade de construir um planejamento de carreira para fazer com que você possa analisar esse ambiente de mudanças de uma maneira mais estruturada e poder se posicionar de uma maneira mais firme em relação ao futuro profissional? Se sim, maravilha, parabéns, você está no caminho certo. Isso pode nos ajudar de uma maneira muito significativa na nossa vida ao longo dos anos. Se não, pense nisso. O fato de você ter um planejamento de carreira pode não resolver todas as questões, mas certamente vai ajudar muito você a pensar de uma maneira mais estruturada sobre o seu futuro. Se você gosta dos temas de planejamento empresarial e planejamento de carreira, nos siga nas redes sociais. No Instagram é @VDTC e no Facebook é VDTC Planejamento de Carreira. Um abraço e até o próximo vídeo.